fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e estejam alertas. Dediquem-se à oração. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que, em todas as coisas, Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todo sempre. Amém. Estamos com um certo cuidado e um certo vagar nos aproximando ao assunto de dons espirituais, tentando preparar o solo do qual oportunidades e necessidades de dons espirituais vão surgir. Isso fará com que o Espírito Santo nos conceda o exercício dos dons que nós precisamos e que pedimos e buscamos. Nós abrimos a nossa vida para uma plenitude do Espírito Santo. Não que o Espírito Santo não esteja agindo em nossas vidas, até porque é impossível dizer que Cristo é o Senhor sem que isso seja pelo poder do Espírito Santo. Mas mesmo os discípulos tendo recebido o Espírito no cenáculo, quando Jesus entrou, mesmo com as portas trancadas, ele soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Todavia, depois de ressurreto, ele disse para eles: volte agora para Jerusalém e esperem, aguardem poder do alto. Então, a igreja ao longo dos séculos tem buscado ser avivada pelo poder do Espírito Santo, porque cada geração precisa ser avivada. Literalmente, cada geração da igreja precisa de um avivamento coletivo e pessoal. Senão, nós apenas somos, digamos, detentores de um legado e de uma mensagem. Mas a mensagem não é suficiente. Nós precisamos tanto da palavra como também do poder do Espírito Santo agindo em nosso meio e em nossas vidas. É pelo poder do Espírito Santo que nós permanecemos em Cristo, e é pelo poder do Espírito Santo que nós mantemos comunhão uns com os outros também. A igreja é um milagre, precisa de um milagre para existir. Senão ela se torna uma sociedade engessada, fria e não passa de um museu. E há muitas igrejas que não buscam o poder do Espírito Santo e se debatem em comitês e conselhos e política e estatutos e uma série de coisas, quando de fato o que a igreja mais precisa é o poder do Espírito Santo. Até esse templo que nós olhamos e dizemos: que lindo, isso vai ser muito bom. Isso só será bom se houver a ação do Espírito Santo no nosso meio. Senão nós estamos apenas construindo um monolito, um museu. E não queremos que essa igreja seja em absoluto um museu. Tem que ser um lugar onde Deus se manifesta em cada coração, onde Deus transforma vidas, onde Deus liberta o cativo, onde Deus cura o enfermo, onde Deus, de fato, nos conduz nesta jornada até o fim. É um problema, porque nós vivemos numa época onde a igreja está em baixa, por assim dizer. A igreja está com pouca credibilidade e há um exército cada vez mais numeroso de pessoas que denunciam a igreja até como algo desnecessário. São os ditos desigrejados. Mas isso inviabiliza a manifestação dos dons, pois em todas as passagens que falam da operação milagrosa do Espírito Santo, ou seja, de dons espirituais, seja Romanos 12, seja Efésios 4, seja em 1 Coríntios 12 a 14, seja aqui em Pedro, o cuidado, os dons sempre são assim, pousam, acham abrigo no contexto
de uma igreja unida e amorosa. Os dons não florescem, não se multiplicam. Não vemos o poder de Deus agindo onde a igreja está dividida. Então, nós voltamos, estamos tendo esse cuidado de falar sobre o quê? Sobre o ambiente no qual o Espírito Santo se manifesta. Como o Espírito Santo se manifesta. A motivação que Pedro propõe é a seguinte. Primeiro, versículo 7. Voltemos ao texto. Mantenha sua Bíblia aberta. O fim de todas as coisas está próximo. Nós temos que entender que a pessoa que não tem noção da linha de chegada não fará uma boa corrida. A pessoa que não tiver uma noção do seu alvo não poderá avaliar ou priorizar os meios ou seus passos. Se você sai numa jornada, você tem que ter um mapa, você tem que ter uma proposta de onde você quer chegar, senão você está apenas perambulando ou você está perdido. E muitas pessoas vivem as suas vidas perdidas. Perdidas. Acordam e deixam que as circunstâncias as empurrem, as joguem de um lado para outro. Parece que vivem apagando incêndios, mas não chegam a lugar algum. E quantas pessoas, ao receberem um laudo médico, com uma notícia péssima, especialmente com uma sentença de morte, reavaliam sua vida toda? Quantas pessoas? Quantos já não tiveram um infarto, passaram raspando pelas portas da morte e disseram: vou repensar a minha vida? Porque ao encararem o fim, olham a sua vida e dizem: por que eu estou desperdiçando meu tempo nisto ou naquilo? Então Pedro começa por dizer: o fim de todas as coisas está próximo. Entenda, nós não temos todo o tempo no mundo. Crianças se acham imortais. Crianças não pensam na mortalidade. Jovens não pensam na mortalidade. Quantos jovens fazem maluquices? Andam de moto sem capacete, a 120 por hora. Querem emoção, querem ser doidos, querem loucura. E não pensam nas consequências. Quando eu penso nas coisas que eu fiz como jovem, me dá um arrepio e um frio na barriga. Do Senhor, como é que eu não morri? Alguém mais teve essa? Pode dizer comigo? Tá bom. O que eu estava pensando? Pode ser. Eu imagino como jovem você foi bem louco, né? Betão também, eu tenho certeza. Você deve ter sido do barulho, né? Agora tá crente, tá bem. Mas quando a gente é jovem, a gente acha que tem todo o tempo no mundo. A gente não pensa nas consequências porque achamos que não há consequências. Mas quando começamos a vislumbrar o fim, a gente adquire um certo juízo, não é não? É por isso que o mais velho é mais ajuizado. Porque ele tem noção de que seu corpo não vai durar para sempre. Então ele pesa suas decisões mais, ele pondera seus passos com mais cuidado, com mais vagar. Ele não se lança em qualquer tipo de aventura. Ou ele diz: já vi isso antes, ou agora não sei. E o jovem: não, pai, vamos lá, isso vai ser o máximo. Não sei, não. Eu achava meu pai tão chato quando eu era jovem, mas hoje que eu tenho a idade que ele tinha na época, eu digo: olha, eu agora entendo. E há muitos que podem dizer: hoje eu entendo. Por que ele foi tão cuidadoso? Porque ele estava pesando bem cada ação, cada coisa.
não temos todo o tempo no mundo. Os tempos são maus e o tempo é curto. Temos que usar bem o nosso tempo. Cada dia tem que valer. Cada decisão tem que valer. Não é que não possamos arriscar, não é que não temos que viver temerosos, mas nós temos que ser criteriosos. Como? Versículo 7 ainda diz: sejam criteriosos e estejam alertas. Dediquem-se à oração. Criteriosos, eu tenho que ser criterioso. Para ser criterioso, eu tenho que empregar algum critério. Ser criterioso quer dizer ter uma regra de vida. Não é só viver desconfiado de todo mundo, que também é um critério. Não vamos, né? Há pessoas que vivem desconfiadas, é um critério, não confio em ninguém, né? Ou só o que pode dar lucro é o que eu vou me empenhar. Há vários critérios. O que for bom para minha família, o que não for para minha família, esquece. Tem que ser. Tem vários critérios. Qual é o critério do cristão? Bom, Colossenses 3, versículo 15 diz, pode abrir. A carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3. Diz, vamos ler 3 versículos, 15, 16 e 17. Colossenses 3. Diz, que a paz de Cristo seja o juiz. Na revista atualizada seja o árbitro em seu coração. Visto que vocês foram chamados para viver em paz como membros de um só corpo. E sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem, aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos, cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por meio dele graças a Deus Pai. Então, a paz de Cristo é o primeiro critério. Em minha vida, sabendo que minha vida não vai durar para sempre nesta terra, eu tenho que ter alguma coisa que me norteie, que me guie, que me mostre por aqui não, por aqui sim, por ali sim, que avaliar as minhas decisões, as minhas prioridades. E a primeira coisa que Paulo nos diz é que a paz de Cristo seja o árbitro, seja o juiz do seu coração. Há conversas das quais participamos às vezes e depois de pouca conversa vamos embora não sentindo mais paz. Você conhece alguém que tira a sua paz? Até amigos. Pessoas que poluem a nossa vida com confissões e com preocupações que não têm nada a ver com a vontade de Deus. Há certas coisas que assistimos ou que ouvimos. Uma das coisas que eu cortei da minha vida foi o noticiário. Eu estava outro dia cortando o cabelo, estava num salão aqui perto e como eu não assisto jornal, era aquele jornal Cidade, é um negócio assim que o dia inteiro mostra desgraças, eu não sei, ladrão e morte e assassinato e alguém virou para mim e disse, se deixar um balde embaixo desse televisor vai sair sangue, vai encher de sangue. E minha pergunta é, então por que vocês assistem isso? Olha, sabe o que vai acontecer amanhã? Pessoas vão morrer, vai ter mais um CPI, vai ter mais um problema no governo, vai ter mais um escândalo, vai ter mais um denunciado do Lava Jato, vai ter, deixa eu ver, vai ter guerras lá fora. Então, já que vocês sabem tudo o que vai acontecer amanhã, não precisa assistir o jornal amanhã. Porque eu acabei de te dar todas as notícias em primeiríssima mão. Mas assistimos para sermos informados. Mas isso não é informação. Informação é saber que laranja está em oferta aqui no Paz Mendonça, ou onde é que tem? Na Mundial. Ainda tem Paz Mendonça?
Já sabem que não sou eu que faço as compras em casa, né? Fui mal. Saber que Lanja está por metade do... Isso é notícia. Saber que tem uma obra na estrada, vou ter que achar outro caminho para o trabalho, isso é notícia. Saber que na Ucrânia, mais 100 pessoas morreram em bombardeios, para mim não é notícia. Eu não posso fazer nada a respeito, não muda a minha vida, só tira a minha paz. E olhe, a televisão, jornais, qualquer agência de notícias sabe que o que dá ibope é má notícia. Boas notícias não dão ibope. Então, primeira página. Atualmente eu só leio a primeira página do jornal porque eu não tenho mais coragem de abrir o jornal. Então chega o jornal na minha porta, precisamos de jornal para lavar as janelas e essas coisas. Eu não sei porque que eu assino o jornal, mas aquelas pilhas de jornal. E sempre a manchete é assim terrível. Né? Crise hídrica e mais escândalos e mais corrupção. Eu não preciso ler o jornal para saber que as coisas não vão bem neste mundo. Até porque, mas por que eu encho minha vida de coisas que não prestam? Por que encher a minha vida de notícias que não dizem respeito a mim? Por que poluir a minha mente com aquilo que não me edifica? O que promove a gratidão é outro critério. O que promove a gratidão é outro critério. Eu não tenho tempo para... Eu tenho tanto para dizer essa manhã, espero que eu tenha tempo para dizer tudo. E mais, estou gastando tempo na palavra de Deus. Gente, nós temos planos de leitura bíblica. Você lê a Bíblia todo dia? Precisa ler a Bíblia todo dia. Não tem que ler muito tempo, sabe? Não leva tanto tempo assim. Em 20 minutos você lê 4 capítulos da palavra de Deus. E se você fizer isso todo dia, você consegue ler o Antigo Testamento uma vez por ano e o Novo Testamento 2 vezes por ano. Tem um plano que nós promovemos aqui do McShane, que é maravilhoso. Não custa, mas você enche a sua vida com o que promove a paz, que nos informa dos desígnios eternos de Deus. Finalmente, o que eu faço, posso fazer em nome de Jesus? Porque ele disse, faça tudo, o quê? Façam em nome do Senhor Jesus. Há certas coisas que eu não posso assistir em nome de Jesus. Há certos programas que eu não posso assistir. Agora eu vou sentar e eu vou assistir esse programa em nome de Jesus. Imaginou? Você não pode assistir a novela das 8 em nome de Jesus. 3 améns aqui, o resto está assim. Como assim? Eu vejo, eu posso ler sua reação facial. Como assim? Você vai assistir torpeza, adultério, traição, conspiração, roubo, eu falei violência, tem muita violência. Você pode assistir isso em nome, você pode se entreter com o mal em nome de Jesus? Alô? Não. Então nós temos que ser criteriosos. O nosso tempo é curto. Pedro diz, o tempo é curto. Estamos chegando ao fim. Em poucas décadas, nenhum de nós estará aqui. Em poucas décadas, nenhum de nós estará vivo. O que você está fazendo com a sua vida? Como você está gastando o tempo que lhe resta? Continuando em 1 Pedro. Vamos voltar a 1 Pedro. Diz, amem-se sinceramente. Eu tenho que continuar, que tem tanto para dizer. Amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Isso é consistente com o que falamos semana passada, e temos que continuar batendo nessa tecla, porque a igreja só existe se nós realmente amarmos uns aos outros. Agora, amor é uma escolha, amor é uma obediência, amor também é uma consequência. Quanto mais você encher a sua vida de Deus, quanto mais você for uma pessoa de oração, mais você poderá amar ao seu próximo.
1 João 4, versículos 7 e 8 diz: amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Agora, onde o amor começa? Voltando a 1 Pedro, ele diz em versículo 9: sejam mutuamente hospitaleiros sem reclamação. Por que sem reclamação? Porque ter hóspedes dá trabalho. Ser hospitaleiro dá trabalho. Como é que nós recebemos pessoas na nossa casa? Minha mãe falava: meu filho, comporte-se, porque hoje tem hóspedes. Não fala bobagem, porque hoje tem hóspedes. Vá vestir uma roupa melhor, porque hoje temos hóspedes. Quando você hospeda alguém, você faz um esforço. Você faz um esforço e procura ser mais gentil. Desculpe qualquer coisa. Você quer uma água? Senta aqui, senta ali. Você procura ser deferente, você procura ser gentil, você procura acomodar as necessidades uns dos outros. Na igreja, nós temos que nós temos que fazer acomodações, nós temos que criar um ambiente onde outras pessoas se sentem à vontade conosco. Temos que ser hospitaleiros. Ser hospitaleiro não é só levar pessoas para a sua casa para almoçar. Não é isso. É quando nós estamos juntos, nós tratarmos uns aos outros com um cuidado especial. Quando alguém é um hóspede, nós tratamos com... A gente vem à mesa com uma roupa limpa. A gente não lava roupa suja na frente de hóspedes, não é verdade? Quando você tem alguém na sua casa, vem para jantar ou para almoçar, você está sempre procurando fazer o seu melhor. O convívio na igreja também é um convívio que exige de nós um esforço. Você procura ser menos impaciente, você procura ser menos voluntarioso, você procura ser mais cuidadoso com as pessoas. Então, o amor ao próximo começa com um esforço especial. Agora, mesmo fazendo um esforço, há pessoas que não vão entender e que vão abusar da nossa hospitalidade, não é verdade? E há pessoas na igreja que vão testar a sua hospitalidade. Vão ser abusivas, vão ser inconvenientes. E por isso temos que ser hospitaleiros sem reclamar. Eu me lembro uma vez, na casa dos meus pais, nós recebemos um hóspede de fora que passou uns dias conosco, e eu me lembro que minha mãe chegava na cozinha, deixa a roupa suja pelo chão, não sei o que e tal, não tem modos, não sei, e reclamava demais. Não estou dizendo que ela não foi crente, né? Não estou dizendo isso, eu estou dizendo que esse hóspede deu um trabalho e foi um péssimo hóspede, porque nem todo mundo é um bom hóspede. Quantos já receberam um hóspede que abusou da sua hospitalidade? Alguém já recebeu? Aquela história de parente que aparece e traz 3 malas. Você, vou passar o fim de semana, vem com a mala e baú, e você... A família da minha esposa é baiana, e a fama, que eles diziam, problema com baiano, quando visita, não sei se alguém aqui é baiano, mas não foi eu que falei, então não se ofenda. Quando chegar cheio de malas é porque vem passar metade do ano, E pelo menos era a fama que ela disse, foi ela que falou, não foi eu que falou. Mas nós temos que ser hospitaleiros sem reclamar. Isso faz parte do amor. Continuando, versículo 10. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Aqui nós vemos então algo que é fundamental. Nós todos temos uma contribuição a fazer ao corpo de Cristo. Todo mundo tem uma contribuição. Todo mundo tem. Diga para o seu vizinho, você tem uma contribuição a fazer à igreja. Tem.
Nem todo mundo contribui, porque nem todo mundo se dispõe a fazer isto. Muitas pessoas chegam na igreja como espectadores ou como clientes. Ninguém aqui é cliente desta igreja. Ninguém. Nós não somos aqui uma prestadora de serviços. Somos uma igreja, somos uma família. E uma família depende de todos os seus membros contribuindo, participando, ajudando. Então, o que você sabe fazer? Há pessoas que sabem tocar instrumento musical, mas não se identificam. Há pessoas que poderiam ajudar. Sabe quem não ajuda? Duas pessoas costumam não ajudar: crianças ou pessoas doentes. Essas pessoas precisam de ajuda sempre. Agora, quando a gente amadurece, quando a gente cresce, o que acontece? É esperado de um filho que cresce que ele ajude. Se ele ainda mora em casa, esperamos que ele ajude com as despesas ou que ele ajude com as tarefas da casa, não é verdade? Você não espera, você não trata um marmanjo como se estivesse tratando uma criancinha de 5 anos de idade, não é verdade? Então, maturidade cristã na igreja se expressa pelo quê? Um espírito voluntário. Um espírito voluntário. E há muitos que não crescem espiritualmente simplesmente porque não se tornam participantes das responsabilidades da igreja. Eu vou falar de uma crise que nós temos aqui nessa igreja. Nós temos uma crise na igreja de gente pequena. Precisamos de pessoas que podem ajudar a ministrar para as crianças. Desde que mudamos para a catedral, que nós fizemos isso em janeiro, a minha esposa assistiu um culto. Porque ela precisa sempre estar na igreja de gente pequena, ministrando para as crianças. Porque falta voluntários. Falta pessoas que se dispõem a ajudar com as crianças. Agora, não é uma creche. Nós temos crianças com problemas graves. Problemas gravíssimos, que precisam de uma ministração, precisam de um milagre em suas vidas. Milagre. Nós temos crianças que nunca foram disciplinadas e não sabem sequer conviver com outras crianças, sem que seja no braço. Há crianças que são desregradas, abandonadas, entregues a motoristas, enfim, ou entregues à escola para tentar educar, mas a escola hoje em dia, meus irmãos, não ensina modos. Não ensina modos. Então, a igreja de gente pequena é uma seara ministerial árdua e difícil, e precisa que pessoas se ofereçam para ajudar, não só mulheres, homens também. Um dos grandes exemplos da minha vida foi meu professor de escola dominical na igreja da minha avó, muitos anos atrás. Passei algumas férias com eles lá, e esse senhor, que era um grande empresário, eu não sabia, era o homem mais rico da igreja, eu não sabia quem ele era. Para mim, ele era o tio A.T. Loin. E ele era o meu amigo, eu achava que ele era meu maior amigo, e toda a turma dele achava que ele era o maior amigo de todos nós. E ele recebia a gente com a gentileza, era um homem, pelo menos eu era criança, era um homem muito grande. De repente não era tão grande assim, mas eu era pequeno, então para mim ele era um gigante. Mas quando ele sentava, ele contava as histórias da Bíblia, e para mim ele foi um exemplo de um homem de Deus. Como isso ajudou minha vida? Como ministrou para a minha vida? Meus irmãos, os que estão de terno e gravata aí, esses aí são maduros na fé. São pessoas que não se contentam só em vir e assistir, mas vestiram terno para servir. Admiráveis. Eu respeito isso. Porque viram uma necessidade e, embora tenham que ir para o trabalho durante a semana, talvez de terno e gravata, estão aqui na casa de Deus, quando poderiam estar à vontade, porque nós não pedimos que ninguém venha trajado como nós para assistir a igreja. Pode assistir, desde que não seja de calça curta e sandália, né? Tem que vestir camisa e tal. Mas
Eles se oferecem para servir. Isto faz parte de uma igreja saudável. Precisamos que pessoas sirvam, que nos ajudem, que participem. A chave é para servir os outros. E no meio disto, no momento em que nós servimos, Deus age por nosso intermédio. Quando nós entendemos este é o nosso lar, esse é o nosso lugar, nos dispomos a vestir camisa, seja para tocar um instrumento, seja para visitar, seja para ajudar na igreja de gente pequena, com essa parte da nossa congregação que tem necessidades especiais e reais. Seja na introdução, seja, enfim, na recepção. Precisamos de pessoas na recepção. Quando alguém chega na igreja a primeira vez, precisa de alguém com um sorriso, mas também com o Espírito de Deus no seu coração, podendo discernir a sua necessidade e orientar, e fazer com que se sinta bem-vindo. Todos nós podemos fazer isso, ou alguns de nós poderíamos fazer isso, nem todos talvez. E eu entendo que há pessoas que estão aqui, talvez você esteja machucado, talvez você tenha vindo de uma igreja onde você foi explorado e machucado. Nós não exploramos absolutamente ninguém, mas depois de passar um tempo, a pergunta é, depois de passar as feridas, depois de passar as dores, agora, como posso servir a Deus neste lugar? Versículo 7 diz, dedicando-se à oração. Nós não servimos na casa de Deus de qualquer maneira, mas sempre de uma maneira que dependa de recursos sobrenaturais. Em versículo 11 de capítulo 4 diz, se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória e o poder para todos sempre. Amém. O tempo é curto. O tempo é curto. Pessoas precisam de uma igreja séria. Quantas pessoas chegam aqui à nossa porta dizendo, estou cansado de igrejas malucas. Estou cansado de aventuras propostas pelo pastor. Eu estou cansado de ser explorado. Eu estou cansado de estar na igreja sem ouvir a pregação da palavra de Deus, sem ouvir a exposição das Escrituras. Eu preciso de saúde para os meus ossos. Eu preciso de uma igreja onde eu esteja em segurança. Não que estejamos sempre absolutamente em segurança, porque há pessoas problemáticas aqui, então você não pode relaxar dizendo, não, eu posso confiar em todo mundo. Mas essa liderança é uma liderança zelosa, que olha o bem-estar, vela pelo bem-estar de cada um dos seus membros. Você tem uma dúvida, procure-nos. Você tem algum problema, procure-nos. Precisa de oração, procure-nos. Nós estamos aqui, a liderança dessa igreja está aqui, pastor John, pastor Marcelo. Nós estamos aqui para auxiliar, para orientar, e estamos sempre olhando. Se alguém vem te propor um negócio dentro da igreja, fale conosco. De repente, não é uma pessoa que nós assinamos embaixo. Eu me lembro que, pastoreando uma outra igreja, tinha uma pessoa que oferecia serviços de contabilidade. E eu só descobri isso depois da terceira vítima, porque ele entrava, descobria todos os podres, descobria toda a sonegação do cliente e depois chantageava o cliente para colocar um dos membros da sua família como sócio do seu negócio, dentro da igreja. Se pessoas tão somente tivessem me procurado dizendo, olha, esse aí está oferecendo serviços contábeis, eu teria dito, fuja, esse aí é perigoso. E eu dei um jeito de isolar e eventualmente esse membro saiu da igreja. Mas há uma liderança aqui responsável, uma liderança zelosa,
E nós precisamos da sua ajuda, porque um bispo não faz uma igreja, um pastor não faz uma igreja. Um bispo e 2 pastores não fazem uma igreja sozinhos. Precisamos da sua ajuda. Diga para o seu vizinho, nós precisamos da sua ajuda. Diga, os pastores precisam da sua ajuda. Precisamos da sua ajuda. Graças a Deus temos irmãos aqui que entendem de churrasco. É um dom. Não é um dom espiritual, mas é um dom. Está disposto a ficar lá em cima daquele calor, suando e cortando carne e tal. É uma coisa que abençoa os outros quando a gente faz churrasco. Não é não? Levantar as mãos dos líderes e servir o nosso próximo, fazendo tudo para a glória de Deus. Mas isso é feito numa vida de oração, porque às vezes no meio de uma coisa tão simples como abrir uma porta, ou ajudar pessoas a achar um lugar, ou de alcançar alguém na porta que vem pela primeira vez, de repente surge uma necessidade que precisa de um milagre, uma oração, uma cura, uma libertação talvez. Então não pensemos que são só tarefas, são serviços, ministérios para os quais a igreja depende de todos os seus membros para participar. E quando nós nos dispomos a fazer isso, dons começam a se manifestar. Pessoas começam a ter impressões de como ajudar, uma palavra de consolo, e no meio disso pode surgir uma palavra profética. Não tem que ser com a voz trêmula ou com um raio que abre os céus e eu, o Senhor, vos falo, mas às vezes uma palavra gentil pode ser guiada pelo Espírito Santo, e naquele momento essa palavra cai como ouro sobre o azul, e a pessoa é curada. Quantas pessoas já me procuraram depois do culto, me pediram um conselho, eu dei uma palavra assim meio, assim assado, e volto uma semana depois dizendo, bispo, Deus falou. Eu disse, quando? Depois do culto. O quê? Quantas vezes alguém já pediu oração? Uma enfermidade. Eu queria oração. E eu oro sem alarde, sem cerimônia, sem anunciar noite de milagres. Mas só, tá bom, orei. Volto um mês depois, bispo, olha o laudo. Desapareceu aquele negócio que eu tinha que fazer cirurgia. Deus opera. Dons não precisam ser espetaculares, se bem que coisas maravilhosas acontecem, mas se nós tão somente nos dispusermos a servir, a participar, a falar, Deus pode nos usar. Há pessoas cujo trabalho exige fala. Igreja de gente pequena, exige fala. Ensinar, ajudar na igreja, recepção, não é só uma tarefa física, envolve também falar. Cada vez que nós nos levantamos, é importante, amados irmãos, que Deus nos ajude a ter a palavra certa, na hora certa. Isso. Seja cantar num coral. Não temos coral, já tivemos coral. Seria bom ter um coral, não é? Quando estivermos aí, não tiver espaço. Aqui não temos espaço. Nós somos o coral, vocês são o coral aqui, porque o espaço aqui é pequeno. Quando visita no hospital, não é só chegar lá e dizer, olha, Salmo 23, Senhor é meu pastor. Às vezes a pessoa precisa de mais do que isso. Quantas vezes eu já me cansei de ouvir pessoas dizendo, eu estava aqui no hospital, alguém me visitou e falou uma bobagem tão grande que eu fiquei revoltado. Fez uma profecia, o Senhor vai te levantar, não temas, agora toma posse da sua cura. E não foi. Eu tenho um amigo que há anos e anos e anos é tetraplégico. Quando jovem, estava prestes a ir estudar em Oxford. E ele foi mergulhar em Saquarema. Entrou na água e era mais rasa do que parecia. Ele sofreu uma lesão, caiu de cabeça no fundo da areia, sofreu uma lesão.
E os primeiros anos, ele vivia revoltado, porque pessoas chegavam dizendo, eu, Senhor, vos falo, você vai se levantar, meus jovens. E Deus não fez. Nós precisamos de sabedoria do alto. Precisamos que os dons espirituais operem através de nós, e não simplesmente repetindo fórmulas cansadas e equivocadas. Nós veremos semana que vem que tipo de dons surgem quando pessoas se mobilizam, quando pessoas se oferecem. Mas vamos lembrar, primeiro, o tempo é curto. O tempo é curto. Temos que ser criteriosos, temos que ser guiados pelo Espírito de Deus, pela paz de Cristo. Temos que ser pessoas de oração e vivermos ricamente na palavra de Deus. Temos que ser hospitaleiros uns aos outros, sermos deferentes, sermos cuidadosos uns com os outros. E temos que amar sinceramente o nosso próximo, de uma maneira prática e eficaz. E finalmente temos que fazer tudo isso no poder do Espírito Santo. Uma igreja assim, eu quero fazer parte de uma igreja assim. Amém? Quem quer fazer parte de uma igreja assim? Não depende só de nós, depende de você. Depende de cada um de nós. Nos dispormos a servir, nos dispormos a andar, nos dispormos a acomodar uns aos outros, nos dispormos a sermos gentis uns com os outros, nos dispormos a ajudar. De repente você diz, eu não sei o que eu posso fazer, então vem falar com a liderança, pergunta o que você pode fazer. Muitas vezes, quantas vezes aqui eu tenho visto a introdução dizendo, puxa, está faltando alguém, estamos assim, no limite. Se alguém sofre uma gripe, ficamos desfalcados. Devia ter gente na fila para ajudar, né, Kid? Tinha que ter gente na fila, né? Tinha que gente vir para a igreja cedo e de terno e gravata só no caso de serem necessários, né? Quantos aqui tem terno e gravata em casa? Tem terno e gravata? Você tem terno e gravata? Tem. Você tem? É mesmo? Mas já está ajudando aqui no Nata Show. Está ótimo. De chegar cedo. Gente, quando eu era garoto, a juventude chegava, arregaçava as mangas e a primeira pergunta era, o que está precisando da gente, pastor? Hoje em dia, tratamos a igreja como um prestador de serviços e nós somos os clientes. Você não é cliente. E é por isso que os dons não fluem. Tem que haver um ambiente. Temos que ser criteriosos. Temos que ser hospitaleiros. Temos que amar nosso próximo e temos que ter uma vida de oração. Vamos curvar as nossas cabeças. Amado Deus e Pai, eu sei que há pessoas no nosso meio que estão machucadas e precisando de cuidados. Eu sei que esta palavra hoje é para o futuro nesses casos, não é para hoje. São pessoas que precisam de abrigo, de colo, precisam de socorro, precisam de tratamento. Eu sei disso. Mas eu sei também que há pessoas no nosso meio que já têm tempo de casa. Poderiam ser mestres. Poderiam ser instrumentos em tuas mãos para abençoar outras pessoas. Mas ainda não se ofereceram. Chegam em cima da hora, saem rapidamente, não tem convívio. Pai amado, que o nosso coração hoje seja movido pela Tua palavra e pelo Espírito de Deus. Pois nós sabemos que a igreja não é só um lugar onde ouvimos certas coisas, onde assistimos certas coisas, mas é um lugar onde a graça opera
entre os membros. O Espírito flui entre os membros, ou é assim que deve ser. Que nós sejamos movidos para criar este ambiente no qual o Teu Espírito Santo agirá com mais liberdade, com mais fluência, com mais poder e, quiçá, com sinais e prodígios que acompanham os que creem. Opera em nós, Senhor, o que for necessário e que saiamos daqui certos de que o tempo é pouco, sobra pouco tempo, que é necessário que nós aproveitemos cada dia, que gastemos bem os nossos dias, não desperdicemos os nossos dias em coisas que não convém, não gastemos aquilo no que não é pão. Eu entrego isto, Senhor, a esta família de fé, e o resto eu deixo com o Teu Espírito Santo, em o nome de Jesus. Amém.